Olá, nono ano, nós estamos aqui para corrigir a semana 3 do PET 2. Na questão número um, o decreto que cria o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. O decreto é o número 8072, de 20 de junho de 1910. Artigo 1º. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, criado no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tem por fim a prestar assistência aos índios do Brasil, quer vivam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente com civilizados. Nós percebemos aí algumas palavras escritas de forma do português da época, por isso o corretor aqui do programa pede para que possamos corrigi-las. Veja que Brasil está escrito com Z, própria palavra criado está escrito com E, mas isso é o português da época. Letra B. Estabelecer em zonas férteis dotadas de condições de salubridade, de mananciais ou cursos d'água e meios fáceis e regulares de comunicação, centros agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exigências do presente regulamento. Esse texto está disponível, o acesso foi dia 24 de março desse ano, e vem o questionamento. A pergunta número 1. Quais eram os objetivos desse órgão criado ao se criar o SPI, Serviço de Proteção aos Índios? Quais eram os objetivos com relação aos povos indígenas? O objetivo principal ao se criar esta instituição era impedir possíveis confrontos entre diferentes povos. É público e notório que algumas tribos, em épocas diferentes, cultivam a inimizade com relação às outras. Enquanto o Serviço de Proteção ao Índio incorporava inovações culturais, prevendo possíveis trocas nos locais de habitação dos índios, esse poder foi oficializado no enredo administrativo do Serviço de Proteção ao Índio. Então, a partir de um código legal, regimentos, decretos, Código Civil, essa oficialização vai se dar. A pergunta número 2. Pergunta número 2 traz o artigo 2º, a assistência, veja que está escrito em português da época, que trata o artigo 1º, terá por objeto. Terceiro, pôr em prática os meios mais eficazes para evitar que os civilizados invadam terras dos índios e reciprocamente. Quarto, fazer respeitar a organização interna das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições, não intervindo para alterá-los, senão com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes. Disponível e acessado em 24 de março de 2021. Vem então o questionamento: qual o juízo de valor, preconceito se expressa em relação aos indígenas no texto? A gente pode perceber que há um respeito, que o artigo todo ele tem um respeito aos costumes dos nativos, mas ele não descarta a intervenção, quando se diz não intervindo para alterá-los, senão com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes. Então, há, mesmo que um plano ínfimo, há ainda a estimativa de alteração em seus costumes. Pergunta número 3. Conquista e fortificação. Temas Foram temas que preocuparam os brasileiros durante a época turbulenta da Segunda Guerra Mundial. A guerra na qual o Brasil entrou fortemente ou formalmente em 1942 proporcionou um constante pano de fundo para as imagens projetadas do índio. A conquista portuguesa foi reexaminada à luz das últimas ameaças europeias à soberania nacional,
Sempre fiéis ao Brasil, os índios mais uma vez estavam provando seu patriotismo, contribuindo para os esforços de guerra através da produção agrícola e de borracha. A retórica do governo sublinhava que, dado o amor do índio a seu território, seu amor ao Brasil seria uma simples extensão, disponível e acessada em 24 de março de 2021. E aí vem o questionamento logo após o texto. Qual uso da imagem do indígena frente à Segunda Guerra Mundial e à participação brasileira nessa guerra? Os índios foram sempre fiéis, segundo o texto, sempre fiéis ao Brasil. Os índios, uma vez mais, estavam provando o seu patriotismo, segundo o texto, e eles estavam construindo esforços de guerra, pois estavam produzindo insumos alimentícios na agricultura e também produzindo borracha, que era uma das principais matérias-primas utilizadas nessa guerra.